Está aqui. Por isso, hoje a aula vai ser sobre o sistema de dedução natural, não vai ser propriamente matéria nova, mas vai ser, enfim, as regras heurísticas que vocês podem utilizar para fazer demonstrações do sistema de dedução natural com quantificação, ok? E praticamente hoje é só alguns exemplos de como é que se podem fazer as demonstrações neste sistema. Por isso, à partida, vamos assumir, que já foi provado, que o sistema de dedução natural é coerente e completo, ou seja, qualquer consequência lógica é demonstrável no sistema de dedução natural. A garantia não fornece pistas de como é que a gente faz, ok? Por isso é uma demonstração, a gente pelo menos tem a certeza que se estivermos convencidos que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, mais os axiomas, como iremos ver, aí temos a certeza que existe uma demonstração e terá que ser visto, e será da nossa skill, por isso da nossa enfim, jeito para fazer as demonstrações e treino, conseguimos obter as demonstrações. Okay? Por isso não existem procedimentos que digam que é assim que se faz, mas existem algumas regras heurísticas, regras, digamos, de polegar, que nos podem guiar, digamos, nas demonstrações. Ok? Por isso, as regras, como nós temos agora quantificadores, a ideia é a seguinte: se a fórmula a demonstrar é universalmente quantificada, por isso nós queremos demonstrar uma fórmula universalmente quantificada, vamos utilizar as regras de introdução, ou seja, vamos assumir que existe uma variável arbitrária, conseguir provar a fórmula para a variável arbitrária e obter a fórmula universalmente quantificada. Se já existe uma fórmula existencialmente quantificada, algures, ou nas premissas ou no meio da demonstração, provavelmente uma boa ideia é atribuir um nome que não se confunda com a variável que está existencialmente quantificada e ver o que é que se consegue fazer por aí. Okay? Se não tivermos nada destas hipóteses, ou se não virmos melhor alternativa, há sempre o raciocínio por absurdo que se pode ser usado. Okay? Vamos ver aqui um exemplo, vários exemplos. Aliás. O primeiro é o seguinte: se todo o dodecaedro estiver à esquerda do A e todo o tetraedro estiver à direita do A, então nós podemos concluir que todo o objeto que estiver na mesma coluna do A é um cubo. Estão de acordo? Bom, como é que nós fazemos esta demonstração? Obviamente, se nós retirarmos o significado aos atributos, por exemplo, D de X, L de XA, etc., com certeza que não vamos conseguir concluir isto. Okay? Por isso, a demonstração vai ter mais qualquer coisa do que as premissas e a conclusão. Concretamente, temos que, de alguma forma, incluir na demonstração, por isso, se quiser como premissas adicionais, o conhecimento sobre o mundo dos blocos que nos diz que o que é que temos que saber. Bom, só há três formas, basicamente: dodecaedros, tetraedros e cubos. Os dodecaedros estão à esquerda, os tetraedros estão à direita, por isso os que estão no meio têm que ser os cubos. E por isso temos que saber que estar à direita e na mesma coluna são incompatíveis, estar à esquerda e na mesma coluna são incompatíveis, e só há três formas. Por isso, basicamente, é este conhecimento, e são estes os axiomas do mundo dos blocos que temos que incluir na demonstração. Estar na mesma coluna incompatível com estar à direita, estar na mesma coluna incompatível com estar à esquerda, e só existem três formas: tetraedros, cubos e dodecaedros. Okay? E é através destas duas premissas, mais estes axiomas, que nós conseguimos, logicamente, através do sistema de dedução natural, deveremos conseguir obter a conclusão. Bom, então vamos ver a nossa demonstração. É um pouco mais, tem mais premissas, além das premissas explícitas, tem estas implícitas, que todo o objeto, ou todo o bloco, ou é um tetraedro, um cubo ou um dodecaedro. Quaisquer que sejam os dois blocos, se estiverem na mesma coluna, é impossível estarem na mesma coluna, e um à esquerda do outro e um à direita do outro. Basicamente, é a informação que nós temos sobre as formas dos blocos e sobre posições de blocos. Ok? E por isso, se nós acrescentarmos estas três axiomas, por isso estas três premissas, deveremos ser capazes de fazer a demonstração e é isso que iremos ver. Ok? Primeiro, o que é que nós queremos fazer?
Queremos obter uma fórmula universalmente quantificada. Bom, se queremos obter uma fórmula universalmente quantificada, se calhar o melhor é obter criar um objeto arbitrário, com um nome que não se confunde, por isso tem que ser arbitrário, por isso não pode ser o A existe, ok? Está definido. Se nós escolhêssemos o A, ele não era arbitrário, era aquele A que está a ser referido nas premissas e na conclusão, mas podemos obter um objeto arbitrário, vamos chamar-lhe C, ok? E vamos obter esta fórmula em C, ok? Por isso, em princípio, nós iremos tentar descobrir que se o C, o tal objeto arbitrário, estiver na mesma coluna do A, então ele é um cubo. E como esta demonstração parte de um objeto arbitrário, então nós podemos obter a fórmula 30 por introdução do quantificador universal na demonstração de 3 a 29, enfim, falta aqui tudo que está aqui pelo meio. Mas pelo menos temos um objetivo que é, a partir de um objeto arbitrário, descobrir que se esse objeto estiver na mesma coluna do A, ele é um cubo. Bom, como é que nós fazemos isso? Bom, agora esta fórmula não é quantificada, por isso podemos usar as técnicas que sabemos, que é, no caso de criar uma implicação, vamos assumir o implicante e vamos tentar descobrir o implicado, ok? E se nós conseguimos fazer esta demonstração, entre 4 e 28, podemos dizer que a linha 29 é obtida por introdução da implicação de 4 até 28. Por isso, o nosso objetivo está mais bem definido, que é, assumindo que o C está na mesma coluna do A, então ele é um cubo. Ok? Por isso, vamos ver então o que é preciso fazer. Por isso, como é que nós provamos que ele é um cubo? Bom, aqui temos que, se está na mesma coluna do A, temos que, de alguma forma, perceber que ele só pode ser ele não pode ser um dodecaedro, ok? E também não pode ser, isto agora aí já depende da nossa intuição, digamos, mas se nós queremos provar que ele é um cubo, vamos provar primeiro que ele não é um dodecaedro e vamos provar que ele não é um tetraedro, ok? Se nós conseguimos provar que ele não é um dodecaedro nem um tetraedro, então, eventualmente conseguiremos provar que ele é um cubo através da forma que diz que todos os objetos são cubos, dodecaedros ou tetraedros. E por isso vamos provar que se o C estiver na mesma coluna do A, então ele não é um dodecaedro, ok? Bom, como é que nós fazemos isso? Ups, já comecei. Bom, o que é que nós sabemos sobre a mesma coluna? Temos aqui este axioma que diz que não pode haver objetos na mesma coluna e à esquerda um do outro. Por isso, se não pode haver objetos, esses dois objetos podem ser o C e o A. Okay? E por isso vamos instanciar esta regra por eliminação isto, na realidade são duas vezes, não é? Eliminar o X, eliminar o quantificador em X e o quantificador em Y, mas vamos eliminar esta regra e dizer que o X será a variável C, aliás, a constante C e o Y a constante A. Por isso instanciamos esta fórmula universal, digamos, na sua instância já com as variáveis substituídas pelos nomes, letras que nos interessam. Ok, por isso, uma vez feito isto, nós podemos então provar que ele não está, que ele não está à esquerda, que ele não é um dodecaedro, ok? Porquê? Se fosse um dodecaedro, ok? E nós estamos a querer provar uma fórmula universalmente, aliás, uma fórmula negada, para provar uma fórmula negada basta tentarmos fazer isto por absurdo, vamos provar que se ele fosse um dodecaedro, isso conduzia ao absurdo. E por conseguinte ele não é um dodecaedro. Ok? Ora, como é que provamos que ele, se fosse um dodecaedro, isso conduzia ao absurdo? Bom, porque nós temos esta regra que diz que todos os dodecaedros estão à esquerda do A. E por conseguinte, o C em particular, sendo um dodecaedro, também estaria à esquerda do A. Por eliminação do universal nesta forma. Okay? Se esta forma é válida para todos, há de ser válido para o C. Bom, e agora aqui usar o modo exponentes, por isso eliminação da implicação, e conseguimos provar que ele está à esquerda do A. Bom, mas agora, se está à esquerda do A, temos uma regra universal que diz que todos os objetos que sejam dodecaedros estão à esquerda do A, okay? E por conseguinte, sendo ele um dodecaedro, desculpem, já está aqui à esquerda do A, desculpem, é esta regra, por isso, estando à esquerda do A, nós sabemos que não pode haver dois objetos que estejam à esquerda e estejam na mesma coluna. Por isso, instanciando esta
esta fórmula universal, duas vezes mais uma vez, para o C e para o A, obtemos esta informação. Okay? Bom, mas esta informação é exatamente o oposto daquela que nós tínhamos aqui. E, por conseguinte, esta fórmula é falsa, aliás, é contraditória com esta, por isso existe uma contradição entre o 5 e o 9, e, por conseguinte, conseguimos provar que o C não é um dodecaedro. Okay? Bom, tal como vamos provar, da mesma maneira, que o C também não é um tetraedro. Okay? Da mesma maneira, aqui só temos que, em vez do left, temos que usar o right, mas basicamente a demonstração é a mesma. Vamos provar que se ele fosse um tetraedro, então ele estaria à direita do A, mas estando à direita do A, não pode estar na mesma coluna. Okay? Estando à direita do A, não pode estar na mesma coluna, porque se estivesse na mesma coluna e à direita do A, isso seria contraditório com a informação que nós temos na linha 5 e, por conseguinte, elimina-se, introduz-se a contradição entre 5, entre a fórmula 5 e a fórmula 15, e por isso esta fórmula não TET-C é obtida através da introdução da negação de 12 até 16. Isto aqui é 12, não é 13. Okay? Bom, finalmente, já conseguimos provar que, ele é um que o C não é um dodecaedro, que o C não é um tetraedro, e agora vamos provar que ele é um cubo. Okay? É fácil, neste caso é fácil, será apenas usar a demonstração por casos. Okay? Primeiro, temos que verificar que o C, sendo um dos objetos, ou é um tetraedro ou um cubo ou um dodecaedro, por eliminação deste quantificador universal, e agora temos três casos, dois são impossíveis, de onde será o terceiro, ok? Por isso não é nem um tetraedro, nem um dodecaedro, tem que ser um cubo. Como é que isto se faz? Não se faz desta maneira como estou a dizer, embora seja a maneira que nos dá jeito, mas vamos ver as várias hipóteses, ok? Se fosse um tetraedro, o que acontece se for um cubo? As três hipóteses. E as três hipóteses devem conduzir a cubo, ok? Se fosse um tetraedro, o que acontecia? É impossível, é contraditório com 18, ok? E por isso, se é contraditório, podemos a partir daqui escrever o que quisermos, nomeadamente que C é um cubo, por eliminação da contradição. Se fosse um cubo, é um cubo, ok? Neste caso é apenas uma reiteração, e no caso do dodecaedro é o mesmo caso do tetraedro, ou seja, isto é contraditório, de maneira que temos um cubo. E por isso a forma como nós fazemos, digamos, intuitivamente, se há três hipóteses, duas não são verdadeiras, tem que ser a terceira. No sistema de dedução natural que se faz é que vamos ter as três hipóteses, duas são absurdas e uma será a que nos interessa. E por conseguinte, as absurdas, nós podemos colocar a fórmula que nos interessa e retirar a fórmula por eliminação da disjunção, aparece aqui na linha 19, neste caso com três casos, de 20 a 22, de 23 a 24 e de 25 a 27. Okay? E pronto, fica demonstrado então que, enfim, em 30 passos, estou aqui a pô-los, não cabem todos ao mesmo tempo, mas em 30 passos conseguimos demonstrar aquilo que parecia mais ou menos óbvio, que é, se todos os objetos à direita são tetraedros, se todos os objetos à esquerda são dodecaedros, um objeto que esteja na mesma coluna tem que ser um cubo. Ok? Bom, vamos fazer umas demonstrações mais pequenas, ok? E agora mais genérica. Esta é genérica, não depende do mundo dos blocos, mas tem a ver com a questão da troca de quantificadores. Okay? Por isso, se existe um objeto, ou se existe um objeto, vamos chamar de objeto, se existe um objeto tal que está como é que se diz? Está na relação G com esse objeto está na relação G com qualquer outro objeto, ok? Então todos os objetos têm alguém com quem estão na relação G, ok? E por isso a demonstração da esquerda para a direita é possível, e como sabemos não é possível da direita para a esquerda. Se todos os objetos têm alguém com quem estão na relação G, não quer dizer que exista um que está na relação G com todos. Basta pensar que o A pode estar na relação com B, o C pode estar com a relação com D, por isso todos os objetos têm alguém com quem estão nessa relação,
mas não existe nenhum objeto que esteja nessa relação com todos. Okay? O A não está com o C nem o D, etc. Mas se o A estiver em relação G com todos, então todos estão, para todos eles existe um objeto, que será o A, com quem eles estão na relação. Bom, é isso que de alguma forma vamos tentar demonstrar. Por isso, nesta fórmula, por isso assumindo esta premissa, queremos demonstrar esta fórmula. Como é que isto se faz? Bom, podemos usar, digamos, o conhecimento, como vos disse, que se existe um objeto que está na relação G com todos eles, nós podemos dar um nome a este objeto, ok? No fundo é seja A o objeto que está indicado, ok? E agora, com esta fórmula, com esta proposição, vamos tentar demonstrar uma fórmula que não contenha o A, esta mesma. Se nós conseguimos provar esta fórmula, que não tem o A, nós podemos retirar esta fórmula desta proposição, por isso nós, no fundo é, seja A este objeto, conseguimos provar esta fórmula, por isso esta fórmula é verdade, qualquer que seja o A, que eu tenha, qualquer que seja o nome que eu tenha escolhido para este objeto, ok? E por isso, esta demonstração, enfim, fica mais focada, vamos tentar provar esta fórmula a partir daqui. Bom, como é que nós provamos esta fórmula a partir daqui? Bom, a fórmula é uma fórmula universalmente quantificada. Se a fórmula é universalmente quantificada, a regra ou a heurística que podemos usar é vamos escolher um objeto arbitrário e depois provar esta fórmula para este objeto arbitrário. Okay? Por isso vamos escolher um objeto arbitrário, B, não pode ser o A, okay? Se fosse o A já não era arbitrário, e seja B um objeto arbitrário, e agora vamos tentar provar esta fórmula para o B, ou seja, que existe um X tal que G de BX. Okay? E é esta forma que temos que provar. E se conseguimos provar esta forma, então podemos dizer que podemos generalizar, por isso podemos introduzir o quantificador universal usando a fórmula 3 a 5. Bom, e como é que nós conseguimos provar que existe um objeto que está G de BX? Bom, se esta fórmula é válida para todos os objetos, há de ser válida para o B também. E por conseguinte, G de BA é obtido por instanciação deste universal, por isso de eliminação do quantificador universal que aparece em A, na linha 2. E por conseguinte, se existe uma relação G entre B e A, então existe um objeto que está na relação G com B. Okay? Aqui chamei-lhe A, mas outras pessoas podiam ter chamado de outro nome qualquer, o que interessa é que existe este objeto. Que será aquele objeto, como nós o diríamos em português. Neste sistema não há pronomes, por isso temos que dar um nome mesmo. Bom, seja como for, então esta fórmula aqui é apenas uma introdução do existencial e fica tudo provado. Okay? Se existe um objeto, esse objeto depois, aliás, se existe esta fórmula sobre este objeto arbitrário, então qualquer que seja o objeto, esta fórmula é válida e por conseguinte, se esta fórmula não menciona o objeto A que eu sei que existe, então essa fórmula é válida independente do nome que eu dei ao objeto. E, como acho que já vos mostrei, esta é uma demonstração interessante porque tem as duas regras de cada um dos quantificadores. Tem a introdução e eliminação do quantificador universal, tem a introdução e eliminação do quantificador existencial. Esta é a demonstração mais simples onde se utilizam as regras todas. Professor, força. No passo 6 não estou a perceber aquela introdução do quantificador universal do 2 ao 6. Ou seja, a situação é a seguinte. Aqui vamos assumir um objeto, seja B um objeto arbitrário. Eu consegui provar uma fórmula para o B. Ok? Ora, se B foi um objeto arbitrário, então isto é válido para qualquer objeto. Ok? E por isso a regra é, se eu assumir um objeto arbitrário e conseguir obter uma fórmula nesse objeto, então qualquer que seja este objeto, y, ok? É válida esta fórmula para o y, GYX. Sim, mas na linha 6 está-se a referenciar a si mesmo. Eu não sei se isso é um erro. Não seria Estou do a 3 referir a si ao mesmo como? 5? Está 1 e 2 a 6. Certo?
não, aqui não há 1, desculpa, isto é cópia, ok? É de 2 até 6, ok? A introdução, do quantificador diz: vamos admitir um objeto arbitrário e obter uma fórmula e depois retirar essa hipótese, não é? Por isso será de 3 até 5 aqui. Ok? Esta introdução é de 3 até 5. No fundo é esta demonstração que aqui está. Está claro ou não? Também. Sim. Pronto. Mas perceberam a regra, por isso é só que a questão que está mal escrita aqui a justificação. Bom, se nós fizermos a contrapositiva, ou seja, será que nós conseguimos provar que se esta for falsa, então esta também é falsa? Ok? Se é falso que todo o y, que para todo o objeto existe um x que esteja em relação yx, então também é falso que existe um x que está na mesma relação com todos. Okay? Neste caso, isto aqui é mais um exercício só para treinar, digamos, a técnica. O que nós temos é uma fórmula, uma premissa, ok? E o que temos aqui é uma fórmula negada, e por isso, se nós queremos provar uma negação, a regra normal é assumir a fórmula sem negação, chegar à sua negação, à contradição, aliás, e provar, então, por introdução da negação, a fórmula. Bom, e esta fórmula aqui, como é que se chega à conclusão que esta fórmula e esta são contraditórias? No fundo, a contradição tem que ser entre estas duas. Okay? Vamos ver aqui como é que isto pode ser feito. A partir de existe um objeto, ok? Existe um objeto X nesta forma, vamos dar-lhe um nome, ok? Vamos dar-lhe o nome A, que é o objeto que está na relação G com qualquer outro objeto. Esse objeto deve, onde é que estará a contradição? Bom, provavelmente porque se existir este objeto, esta fórmula existe sem ser negada. Ok? Se existe um objeto, qualquer que seja Y, G está na relação com A, então qualquer que seja o Y, existe um objeto, que será o A, na qual o Y está nessa relação. Por isso, daqui devemos conseguir provar exatamente o oposto disto. Okay? Como é que provamos o oposto disto? Dizendo que se é válido para todos, mais uma vez, devemos conseguir provar, ou seja, que todo o objeto, para todo o objeto Y, existe um objeto X que está nesta relação. E esta fórmula é contraditória com esta, sendo as duas contraditórias, obtemos por eliminação. Desculpem, aqui não é contraditório. Por isso, se nós, usando esta fórmula, usando este nome, conseguimos chegar a uma fórmula que não tem esse nome, nós podemos retirar esta fórmula do contexto em que demos um nome a um objeto. Ok? E esta fórmula sim é que era contraditória com a primeira, como tínhamos visto. Por isso o que temos agora que provar é que, a partir do A, a partir destas três fórmulas, conseguimos chegar a esta. Okay? Bom, queremos chegar a uma fórmula quantificada, e por isso se queremos chegar a uma fórmula quantificada universalmente, a regra é, vamos assumir que existe uma variável B, arbitrária, um objeto B arbitrário, e vamos conseguir provar esta fórmula para o objeto B, ou seja, que existe um X, que G de BX. Okay? Isto é parecido com o que fizemos há pouco. Okay? Se nós de um valor arbitrário, de um nome arbitrário, conseguimos chegar a uma fórmula, esta fórmula é válida para qualquer objeto, okay? Por introdução. Ok, aqui está certo, a introdução da universal de 4 até 6. E a forma de chegarmos aqui é que, como é que nós provamos que existe um X? Bom, é mais simples, é nomeá-lo. Qual é a nomeação possível? Se todo o Y está nesta relação com A, então isto também será verdadeiro para o B. Ou seja, G de BA é verdadeiro. E se G de BA é verdadeiro, existe um objeto que está na relação G com B. Por conseguinte, aqui é a eliminação do universal e aqui é a introdução do existencial. Okay? Por isso temos aqui as mesmas fórmulas, as mesmas quatro regras de introdução e de eliminação dos dois quantificadores,
mas temos mais, como as fórmulas são negadas, é contrapositiva, existe a contradição e existe a negação, porque as fórmulas são ambas negadas. Bom, mas esta aqui, se quiserem, vejam isto com atenção, pensem o que é preciso fazer, mas isto aqui é quase um exercício de técnica de como é que se pode fazer. Digamos, estas demonstrações, é mais fácil fazer a demonstração sem a contrapositiva desta, por isso sem estas negações da direita para a esquerda. É mais intuitivo, digamos. Está claro ou não? Podemos avançar agora para outras regras que nós vimos que informalmente que eram verdadeiras, informalmente, ou enfim, mais ou menos justificadamente. Se todo o objeto tem a propriedade P ou todo o objeto tem a propriedade Q, então todo o objeto ou tem a propriedade P ou tem a propriedade Q. Ok? Mas não ao contrário. Se todo o objeto tiver a propriedade P ou Q, não é verdade que todo o objeto tenha a propriedade P, também não é verdade que todo o objeto tenha a propriedade Q, e por isso a disjunção é falsa. Por isso, da direita para a esquerda, isto não se pode garantir. De esquerda para a direita, sim, pode-se garantir. Ok? Por isso, como é que vamos provar isto? Esta é a premissa. Vamos tentar provar a conclusão. Ok, vamos usar a regra normal, queremos provar uma fórmula universalmente quantificada, por isso vamos chamar um nome a este objeto, um nome arbitrário, neste caso não há nomes nenhuns, por isso basta chamarmos este objeto o objeto A e provar que esta fórmula é válida para o objeto A. Ok? O A ou é P ou é Q. Se o A só é P ou é Q, como o A foi escolhido arbitrariamente, então todo o objeto é P ou Q, porque o A foi escolhido arbitrariamente, por isso é um objeto arbitrário, por isso o que é válido para o A será válido para todos, por introdução do universal de 2 a 9. Bom, porque é que o A é P ou Q? Bom, aqui temos que olhar para a fórmula. Ok, não tenho aqui nada de novo. Por isso, porque é que o A é P ou Q? Bom, se o A... temos aqui uma fórmula universal, aqui uma disjunção, e por isso vamos usar os casos. Okay? O que acontece se todo o x for P e o que acontece se todo o x for Q, e vamos provar que o A será, nesse caso, P ou Q. Por isso vamos pôr as duas hipóteses. A hipótese que todo o x é P, todo o x é Q, e o que nós queremos provar é esta fórmula. Esta fórmula será válida quer num caso, quer noutro. Por isso temos que provar que P de A ou Q de A, neste caso P de A ou Q de A, e se conseguimos provar isto, então esta fórmula é obtida por eliminação desta disjunção nas fórmulas 3 a 5, e, nas demonstrações 3 a 5 e de 6 a 8. Okay? Bom, como é que nós chegamos, se todo o x é P, porque é que A é P ou Q? Bom, aqui este já é mais ou menos óbvio. Se todo o x é P, então A é P, e por conseguinte, se A tem a propriedade P, então A tem a propriedade P ou Q. Por isso, daqui para aqui é por eliminação do universal, daqui para aqui é por introdução da disjunção. E a mesma coisa na parte de baixo. Okay? Por isso, a disjunção de dois universais é o universal da disjunção, mas não ao contrário. A mesma coisa para, aliás, há regras semelhantes para o existencial, por isso. O existencial de uma conjunção é a conjunção dos existenciais, mas não ao contrário. Ou seja, se existir um objeto que é P e se existir um objeto que é Q, e reparem que este x, apesar de ser a mesma variável, este x só se aplica a esta fórmula e este x só se aplica a esta fórmula, ok? Por isso são objetos diferentes, ou podem ser diferentes. Por isso, se existe um objeto que é P e existe um objeto que é Q, não quer dizer que exista um objeto que é P e Q simultaneamente. O objeto que é P pode não ser Q, o objeto que é Q pode não ser P, e por isso, da direita para a esquerda, isto não seria demonstrado. Ok, por isso como é que vamos demonstrar isto? Queremos uma conjunção, aqui não há muitas dúvidas, se queremos uma conjunção, vamos ter que provar cada um deles. Ou seja,
vamos ter que provar que existe um x que é P e vamos ter que provar que existe um x que é Q. Okay? Se conseguimos provar que existe um x que é P e que existe um x que é Q, então, por introdução da conjunção, conseguimos provar que a conjunção das duas também é verdadeira. Bom, como é que nós provamos que existe um x que é P? Bom, se existe um x que é P e Q, com certeza que esse objeto será garantidamente P. E por conseguinte, o que temos que fazer aqui é simplesmente chamar um objeto a este nome, aliás, chamar um nome a este objeto, seja x o objeto A, esse objeto A será P e Q, se é P e Q também é P, ok? E por conseguinte, desta forma devemos conseguir provar que se ele é P, então existe um objeto que é P, e desta forma conseguimos provar que existe um objeto que é Q. Okay? Se nós conseguimos fazer isto, então conseguimos provar que esta fórmula pode sair desta hipótese, por eliminação deste existencial, okay? Na subdemonstração 2 a 4, e esta fórmula é obtida por eliminação deste existencial na demonstração de 6 a 8. Okay? Falta obviamente aqui um passo intermédio, mas esse passo também é mais ou menos óbvio. Como é que eu consigo provar daqui que existe um P, um X que é P? Bom, se o A é P e Q, então A também é P. Okay? Por eliminação apenas da conjunção, e por conseguinte, se existe um P, se A é P, então existe um objeto que é P, e a mesma coisa para o Q, por introdução do existencial. Okay? Quer num caso, quer noutro, os dois são iguais. Ok? Por isso, a quantificação das disjunções e das conjunções só funciona para um dos lados. Okay? Leis de Morgan. Okay? Também sabemos que existem estas leis de Morgan. Há 4, ou pelo menos há 2, mas podem ser demonstradas por um lado. Estas são de equivalência, por isso, desta forma, se não existe nenhum objeto que é P, então todos os objetos são não P. Isto são regras de equivalência, por isso neste caso funcionam da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Este é o sentido mais difícil, entre aspas, para demonstrar. Okay? Acho eu, mas também. E por conseguinte, nós queremos provar que se não existe nenhum objeto que seja P, então todo o objeto é não P. Okay? Como é que se demonstra isto? Aqui eu vou fazer uma variante. Okay? O normal será assumir um objeto arbitrário e depois provar que esta fórmula é válida para o objeto arbitrário, e sendo válida para o objeto arbitrário, então é válido para todos por introdução do universal. Como temos feito. Mas agora, só para fazer uma certa variação, vamos tentar provar isto por absurdo. Okay? Vamos tentar provar que a negação disto, ou seja, a negação de todo o x é não P, vai nos conduzir a um absurdo. Bom, se nós conseguimos provar que esta negação conduz a um absurdo, esta negação é falsa, por isso há dupla negação, por introdução da negação e depois a eliminação da dupla negação por eliminação da negação. Por isso, a parte interessante é provar que estas duas fórmulas são contraditórias. Como é que nós provamos isso? Bom, se elas são contraditórias, nós vamos conseguir provar ou a negação de uma, ou uma sem a negação, ou outra sem a negação. Bom, aqui não podemos usar a regra do existencial, porque não existe nenhum objeto que tenha uma propriedade declarada. Okay? Por isso, aqui temos que, eventualmente, perceber o que é que isto quer dizer. Se não existe um x que é P de x, se calhar o que nós queremos dizer é que todo o x é não P de x. Okay? Por isso, se calhar é isso que nós vamos provar. Ou seja, aqui, mais uma vez, temos que perceber o que é que queremos provar e vamos dizer que esta forma, sabendo nós que isto é verdade, esta forma já será contraditória com esta, e isso justifica depois o resto da continuação. Okay? Por isso, o que vamos ter que provar, então, é que todo o x é não P. Bom, como é que se prova que todo o x é não P? Bom, aqui usamos a regra geral, que é, vamos assumir um objeto arbitrário, vamos chamar-lhe C, e vamos provar que esse objeto C não é P. Ok?
Se esse objeto C arbitrário não for P, então nenhum objeto, ou todos os objetos serão não P. Okay? Por isso, como é que nós agora provamos que este objeto C não é P? Okay? Usando estas duas fórmulas anteriores. Por isso, porque é que nós sabemos que este objeto não é P? Bom, porque se fosse P, e aqui podemos usar a regra da negação, por isso, se fosse P, isso conduzia-nos a uma contradição. Ok? Isso, como P de C introduz uma contradição, então C não é P. O rato aqui está. Ok? Por isso, o que temos que provar é que com esta hipótese chegamos a esta contradição e uma vez obtida esta contradição, esta forma é justificada por introdução da negação na forma que é contraditória. Bom, porquê é que esta forma é contraditória? Bom, porque se P de C, se C tem a propriedade P, então existe um objeto que tem a propriedade P. Okay? Se C tem a propriedade P, então existe um objeto que tem a propriedade P. E esta forma, sim, é contraditória com esta forma que aqui aparece. E, por conseguinte, esta forma 5 é obtida por introdução do existencial e esta contradição é obtida por introdução da contradição entre 1 e 5. Ok? Por isso, já vimos uma lei de Morgan, outra lei de Morgan. Se é falso que todo o X seja P, então é porque existe um que não é. Ok? Como é que nós provamos isto? Bom, aqui temos uma situação que é existe um X que não é P, não temos aqui nenhuma regra muito definida para como é que se prova que existe um, podemos tentar dar um exemplo, mas com esta forma que é toda negada, não podemos concluir nada sobre o exemplo. Por isso, a regra que nós temos, que podemos usar é por absurdo. Okay? Na falta de melhores regras, vamos tentar provar que a negação desta fórmula é absurda. Ok? Se a negação da fórmula for absurda, nós temos aqui dupla negação, por introdução da negação, e depois a fórmula propriamente dita por eliminação da dupla negação. Bom, e isto aqui basicamente é aquilo que nós já fizemos há bocado. Não é muito diferente. Como é que nós provamos? Como é que nós provamos isto? Que existe uma contradição. Onde é que existe a contradição? Bom, é que se não existe nenhum que não é P de X, se não existe nenhum que não seja, todos são. E por isso nós devemos conseguir provar que todos os objetos são P. Okay? Se nós usarmos aqui o nosso conhecimento, a negação do existencial é universal e a dupla negação desaparece. Por isso, se não existe ninguém que seja P, que não seja P, então todos são P. E esta fórmula sim será contraditória com a fórmula 1. Por isso, como é que se prova uma universal? Já vimos, assume-se um objeto, prova-se esta propriedade para o objeto e, como este objeto foi escolhido arbitrariamente, nós podemos generalizar para todos os objetos por introdução do quantificador universal entre 3 e 8, e esta fórmula, sim, é contraditória com a primeira, por isso existe uma introdução da contradição entre 1 e 9. Bom, e agora aqui acho que é mesmo igual ao que fizemos há bocado. Como é que nós podemos provar que este objeto C tem a propriedade P? Bom, aqui, por acaso não é bem igual. Porque é que o C tem a propriedade P? Bom, porque aqui temos mesmo que usar, se calhar, a dupla, a introdução do absurdo, método absurdo, por falta de melhores ideias, ok? Se nós queremos provar P, se não temos melhor ideia, vamos provar que não P é absurdo, ok? Porquê é que não P é absurdo? Porque se não P, se C não fosse P, então o que é que acontecia? Bem, já lá iremos. Por isso, vamos provar primeiro que isto é absurdo. Sendo absurdo, então temos a dupla negação e temos depois retirar a negação. Por isso, o objeto, então, principal é como é que nós vamos provar que C não é P. Ok? Como é que nós provamos isto? Bom, como é que nós vamos provar que isto é absurdo? Bom, se C não for P,
então existe um objeto que não é P. Okay? E se existe um objeto que não é P, isso é contraditório com o facto de nós dizermos que não existe nenhum objeto que não seja P. Okay? Isto aqui já começa a ter negações de negações, pode fazer um bocado de confusão, mas com um bocado de treino chega-se lá. E por conseguinte, neste caso, a passagem de 4 para 5 é por introdução do existencial e a passagem e a justificação do 6 é por introdução da contradição. Ok? E por isso, estes 6 exemplos que eu estou a dar, ou que eu dei nesta aula, espero que vocês olhem para eles, ou tentem fazê-los sem olhar para os slides. Vou passar aqui, acabar com o share. Por isso, tentem fazer estas demonstrações sem olhar para os slides, porque se ganharem a técnica nestas demonstrações, também as demonstrações que aparecerem nos testes e no exame, depois não serão mais complicadas que estas, ok? Aliás, vocês podem olhar para os testes, o terceiro teste dos anos anteriores e vão ver aquelas demonstrações deste tipo. Okay? Por isso, atenção que para o próximo, esta acaba a matéria do terceiro teste, por isso é tudo sobre quantificação e o sistema de dedução natural. Nas próximas aulas, agora até ao fim, vamos dar um sistema de demonstração diferente destes. A última ainda estamos em indução. Mas este sistema é bom para fazer à mão, digamos, é bom porque basicamente simula aquilo que nós usamos no dia a dia, com algumas diferenças, ok? Por isso aquela regra da eliminação dos casos não é bem como nós fazemos. Se nós temos que há 2 casos, um não se aplica, então aplica-se o outro. A demonstração é feita um bocado diferente, se há 2 casos, um é absurdo e o outro existe, e por isso o absurdo depois pode conduzir àquilo que nós quisermos. Mas com essas pequenas diferenças, basicamente simula o raciocínio que nós fazemos. O próximo sistema que nós vamos dar, que é o sistema de resolução, utiliza apenas uma regra, fórmulas que nós não usamos no dia a dia, que são as fórmulas em CNF, e por conseguinte é mais fácil, do ponto de vista computacional, fazer as demonstrações, por isso é mais fácil escrever um programa que faça demonstrações, e é por isso que, por exemplo, o FITS, embora vocês utilizem as regras de dedução natural, quando ele valida os vossos passos ou a vossa demonstração, o que ele utiliza é o sistema de resolução, não é o sistema de dedução internamente, ok? O que ele verifica se vocês estão a fazer a asneira ou não utiliza o sistema de resolução que nós iremos ver na próxima aula, a partir da próxima aula. Por isso o terceiro teste, está aqui a perguntar se vai ser diferente, não. O terceiro teste é exatamente igual aos outros testes. A única diferença é que antigamente nos segundos testes havia fórmulas quantificadas com um quantificador, ou seja, passe, obtenha a fórmula correspondente a estas frases, e havia fórmulas que só tinham um quantificador. Agora as fórmulas com 1 e 2 quantificadores vão aparecer logo no princípio. Mas o resto depois é tudo igual. É tudo igual, quer dizer, é tudo a mesma matéria e a estrutura será semelhante também. Ok? Bom, alguma dúvida sobre isto? Podemos parar por aqui? Parece que não há dúvidas, por isso vamos parar então por aqui e vamos até. E depois eu digo quando é que vou fazer a aula de dúvida. A aula não, a revisão do teste. Em princípio será na próxima segunda-feira. Depois eu envio uma mensagem, ok? Segunda-feira de manhã. Ok? Bom, até então, para nós até sexta, né? Até a próxima aula. Ok? Até sexta então.